Fala, galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Aqui já começando com advérbios, locuções adverbiais e expressões denotativas. Conteúdo que faz parte do capítulo 2 da apostila do primeiro bimestre. Nós já vamos encerrar esse conteúdo na aula de hoje, tá bom? É interessante que vocês anotem o conteúdo do slide no caderno de vocês, para que vocês possam depois tirar dúvidas, enfim. Vamos lá. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, mas modificam como, né? Eles trazem aí circunstâncias de determinados tipos. Nós temos aí advérbios de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, intensidade, enfim. Temos muitos tipos de advérbios, tá? Que eu coloquei alguns exemplos só para vocês. E vale a pena lembrar, pessoal, que os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, eles não sofrem flexões de gênero ou de número, tá bom? E, por exemplo, aqui um advérbio de modo, calmamente, um advérbio de tempo, hoje, amanhã, nunca, um advérbio de lugar, aqui, lá, enfim, afirmação sim, certamente, negação não, dúvida, talvez, possivelmente, de intensidade, muito, mais, menos, tão, e assim por diante. As locuções adverbiais, pessoal, o conteúdo assim, teórico é o mesmo, né? A definição é a mesma de advérbio, só que como se trata de locução, eu tenho envolvido nesse conceito mais de uma palavra, tá? Então, toda vez que a gente falar de locuções, se trata de mais de uma palavra exercendo aquela função. Então, nós temos aqui mais de uma palavra funcionando como advérbio, duas ou mais palavras aí funcionando como um advérbio. Por exemplo, com calma, né, o modo, aqui em vez de dizer calmamente, eu disse com calma, duas palavrinhas, locução adverbial. Desde cedo, aqui, olha, duas palavrinhas mostrando um tempo, né? Durante as tardes também, enfim, nós temos aí diversas locuções adverbiais, tudo bem? As expressões denotativas, o que são essas palavras ou expressões denotativas que a gente viu na apostila, inclusive na página 41, né, que tem aquele quadro grande. As palavras denotativas, pessoal, nada mais é do que palavrinhas que não se encaixam, na verdade, em nenhuma classificação morfológica, né, em nenhuma classe gramatical. Elas são parecidas com os advérbios, por isso que muitas vezes a gente confunde uma expressão denotativa com um advérbio, né? Por quê? Porque ela exerce o papel parecido de um advérbio, então a gente fica na dúvida, qual é a classe gramatical dessa palavra? Como eu classifico, né? Quando você não consegue fazer a classificação exata de uma palavra, pode ter certeza que ela vai funcionar como essa expressão ou palavrinha denotativa, tá bom? Como exemplo, nós temos aqui: todos devem permanecer atentos, salvo aqueles que não vieram. A palavra salvo aqui não se encaixa em nenhuma classe gramatical, não é um adjetivo, não é um substantivo. Aqui ela tá dando a ideia de exceção, né? Exceto, menos aqueles que não vieram. Então nós temos aqui uma palavra denotativa, ela não se encaixa em nenhuma classificação gramatical, mas parece um advérbio, tá? Eu tinha previsto esse problema, aliás, tinha avisado a todos sobre os riscos. Então, esse aliás vem trazer aqui uma complementação, uma adição de alguma coisa, como se fosse um isto é, um ou seja, parece com um advérbio, parece com uma conjunção, a gente não sabe ao certo. Então, essas são chamadas expressões denotativas. Todos estão convocados, inclusive os mais distraídos. Então, esse inclusive, essa palavra aqui, né, também é classificada como expressão denotativa por não pertencer aí a nenhuma classe gramatical, equivale a um também, a um até mesmo, algo desse tipo, tá bom? Prestem atenção, pessoal, como os advérbios são palavras que não variam, elas são invariáveis. Para as palavras bastante e bastantes, né? Bastante no singular aqui, ele é um advérbio, tá? Por exemplo, eu estou bastante cansada. Advérbio de intensidade. Agora, bastantes existe também, mas não como advérbio, tá bom? E sim como pronome indefinido. Por exemplo, quando a gente tem aqui o exemplo, os comerciais eram bastante
bastante interessantes. Esse bastante interessantes é um advérbio, muito interessantes. Agora, olha o outro bastantes. A coleção outono e inverno trazia bastantes novidades. Aqui ele funciona como um pronome, né? Um pronome indefinido que está aqui acompanhando o substantivo novidades. Aí eu posso colocar, quando ele indicar essa quantidade, eu posso colocar no plural, porque ele aí é um pronome, tá bom? A palavra meio e meia, preste atenção, né? O meio como advérbio é invariável. Por exemplo, as alunas chegaram meio assustadas. Meio assustadas, elas estavam mais ou menos assustadas, a intensidade do susto delas, ok? Portanto, aqui é um advérbio. Mas quando eu digo Carolina comeu meia maçã, meia se refere ao numeral, portanto, metade, né, da maçã. Portanto, eu tenho aí a palavra meia e eu posso usá-la também no plural, meias. As meninas comeram meias maçãs, né, no sentido de metade. O que você não pode falar é que as alunas chegaram meias assustadas. Nem tem jeito, né, fica até fora do sentido, tá bom? Prestar atenção para isso. Muito e muitos. Muito, quando advérbio sempre invariável. Estou muito cansada. Elas estão muito cansadas. Sempre invariável. Agora, o muitos pode ir para o plural quando ele for um pronome, né? Por exemplo, comprei muitos sapatos. Aí sim, eu estou ao lado de um substantivo indicando a quantidade. Aí eu posso colocar no plural, porque ele funciona como um pronome. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu quero pedir para que vocês façam, por favor, a tarefa proposta das páginas 48, 49, 50, 51 e 52 da apostila do primeiro bimestre, tá? E com isso nós finalizamos o primeiro bimestre, esse livro, essa apostila de vocês aqui, certo? Logo mais eu passo para vocês o gabarito das questões, das tarefas propostas, mas primeiro eu gostaria que vocês tentassem fazê-las. Tudo bem? Fazer todos os exercícios. Bom, é isso aí. Um bom estudo para vocês e a gente se vê em breve. Grande beijo, pessoal!